Olá, hoje é sexta-feira, 24 de junho. Com o frio intenso dos últimos dias, quais os cuidados para evitar doenças respiratórias? Um encontro para discutir a profissão de ouvidores das universidades gaúchas reúne profissionais de todo o estado aqui na UPF. Hoje tem dica de cinema para o seu fim de semana e ainda como o estilo e as cores das roupas que usamos podem dizer sobre a personalidade e o humor. O canal de notícias está só começando, fique com a gente porque aqui você encontra mais conteúdo. A primeira universidade do Brasil a criar uma ouvidoria foi a Federal do Espírito Santo há 23 anos. A UPF implantou a sua em 2003. Este é um setor fundamental para as instituições de ensino superior, porque é o canal de comunicação entre o estudante e a universidade. Em um encontro hoje pela manhã, aqui na UPF, estavam reunidos ouvidores de todas as regiões do estado. O segundo encontro de ouvidores gaúchos foi realizado na Faculdade de Educação da UPF e teve as boas-vindas dos vice-reitores. Nesta sala, ouvidores de 19 universidades gaúchas. Eles estão aqui para debater o papel do ouvidor e os desafios da função e a relação pedagógica no contexto da educação superior. Ter esses momentos de encontro entre as universidades para discutirem o que é comum entre as universidades nesse espaço de comunicação, de interlocução, poderem fazer uma análise desse material, poderem trocar com as universidades e poderem também trocarem com outras instituições do Brasil é fundamental. A atividade acontece durante todo o dia de hoje e será de reuniões e visitas em algumas das unidades da Universidade de Passo Fundo. A ouvidoria é um canal de comunicação, né? É um canal democrático que se faz necessário hoje em todas as universidades, em todas as instituições de ensino superior, né? É uma exigência dos sinais hoje, através da dimensão número 4, que fala sobre a presença das ouvidorias ativas, né? Fornecendo ferramentas para a gestão atuar no sentido de melhorar cada vez mais, né, os processos acadêmicos, administrativos e pedagógicos. A estação mais fria e úmida do ano está aí e é comum aumentar os casos relacionados a doenças respiratórias e suas complicações nessa época do ano. Mas será que é possível passar o inverno sem ter um resfriado, uma gripe, uma dor de garganta? Bom, nós convidamos o pneumologista Vinícius Buais Dalmaso, que é professor aqui na UPF, no curso de medicina, também atua no CTI do Hospital São Vicente de Paulo, para conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor, seja bem-vindo ao UPF TV. Obrigado. As doenças respiratórias, como eu falei agora há pouco, elas realmente estão mais relacionadas a essa época do ano? Nesse período, realmente, as doenças respiratórias, elas surgem mais e elas também, as pessoas que já têm algum problema de pulmão, acabam tendo mais crises ou piora do seu problema nessa estação. Então, realmente, é uma época que a gente tem que estar bem mais atento do que no resto do ano. Na primavera, por exemplo, muitas pessoas alérgicas acabam desenvolvendo problemas respiratórios. Elas são mais sensíveis agora no inverno também, doutor? Também. As doenças, não só as infecciosas, mas as alérgicas também acabam, algumas pessoas tendo mais sintomas, piora do seu quadro, né, da rotina nessa época do ano. No inverno, a temperatura mais baixa pode também desencadear mais crises, né, de alergia, de bronquites, né, nesse sentido. Doutor Vinícius, que tipo de complicação uma simples dor de garganta não tratada pode acarretar em uma pessoa? A dor de garganta pode ser algo bem simples, mas pode eventualmente complicar e ter complicações relacionadas à própria infecção, né? Então, a pessoa tem que estar sempre bem atenta, claro, alguns sinais, né, dessas possíveis complicações, por exemplo, uma febre elevada, uma dor que acaba se persistindo, dificuldade para engolir, muito intensa, né? Então, pode ser alguma coisa muito simples, mas pode eventualmente ser algo mais grave que o médico deve ser sempre consultado.
Bom, e aí existe uma tendência do ser humano em se automedicar. Ao mesmo tempo, não é bacana estar indo a uma emergência de um hospital com um simples resfriado. Como é que se faz para saber a medida, então, doutor, entre aquilo que é grave e aquilo que pode ser tratado em casa? Existem algumas dicas, alguns sinais que os médicos chamam de sinais de alarme, assim, que a gente deve estar mais atento, né? A febre é muito elevada. Falta de ar, por exemplo, né? Expectoração assim, mais amarelada. Esses são achados que o médico deve ser consultado, não necessariamente na emergência, né? De preferência na rede básica. Esse é o ideal, porque acaba tendo outro problema. Se todo mundo procurar a emergência por um resfriado ou alguma coisa assim, acaba superlotando, e as pessoas que realmente precisam da emergência não vão ter mais dificuldade de conseguir o acesso. Então, a gente orienta, claro, nesses casos que tem esses sinais de alarme, claro, se é uma coisa muito intensa, procure a emergência, uma falta de ar, por exemplo, mais forte. O mais comum é o resfriado, que muitas vezes, na maioria das vezes, não exige uma atenção médica. Quais são os sinais básicos de um resfriado, doutor? O resfriado é conhecido, assim, por ser uma doença viral, né? Existem vários vírus, né? Um deles, por exemplo, o rinovírus, que causa uma doença mais leve do que a gripe. Existe essa diferenciação bem intensa. E também a própria vacina, ela é da vacina da gripe, não é a vacina do resfriado. As pessoas confundem um pouco isso. O resfriado, ele acaba dando aquele quadro de congestão nasal, um pouquinho de espirros, coriza, né? Dores do tosse corpo. seca, dores do corpo. Pode eventualmente ter uma febrícula, alguma coisa mais leve. O que seria uma febre mais leve? Uma febre até 37,8, por exemplo, é uma febrícula ou uma febre mais baixa, né? Uma febrezinha, né, que a gente chama. Esse pode ser compatível com um quadro de resfriado. Diferente do da gripe, que é febre alta, dor no corpo, intensa. Dor muscular intensa, né? Mais falta de ar. Né? Doutor, para a gente tentar prevenir todos esses problemas, quais são as recomendações? É possível a gente passar o inverno aí sem ter uma gripe, um resfriado? Passar o inverno completamente sem nada é difícil para todos, né? Mas a gente pode fazer a nossa parte, né? Mas a gente tem algumas, claro, as doenças infecciosas, tipo essas virais, a gente sempre recomenda lavar bem as mãos, evitar a mudança brusca da temperatura, né? Evitar lugares que tenham aglomerados de pessoas, muita gente, né? E as pessoas que já têm um problema de pulmão ou coração, eventualmente, elas devem usar certinho a sua medicação de rotina e procurar fazer o acompanhamento médico para evitar as crises nessa época. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelas informações. Um ótimo final de semana aí. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, e os jovens que já completaram 18 anos ou vão completar até o final do ano devem fazer o alistamento militar até o final do mês. Em Passo Fundo, cerca de 300 jovens devem se alistar. O prazo termina no dia 30 e o jovem que não comparecer até a junta militar recebe uma multa. Para se alistar é preciso ir até a junta, que fica perto do antigo quartel do Exército. Se você vai tentar FIES pela UPF, fique atento. As inscrições do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil começaram hoje e seguem até o dia 29 deste mês. Lembrando que a UPF assinou o termo de participação para adesão ao FIES no segundo semestre de 2016, solicitando 448 vagas. Entretanto, foram liberadas 61 vagas para a instituição. A inscrição deve ser feita exclusivamente no site do MEC, que aparece aí na sua tela. Hoje à noite, a UPF TV, em parceria com o programa de pós-graduação em História aqui da UPF, exibe o 3º episódio da 5ª temporada do programa Momento Patrimônio. A série deste ano trata do patrimônio na região sul do Brasil. O programa, que vai ao ar hoje, vai falar de arqueologia. É a partir das 9 horas da noite, ele é reapresentado no sábado, às 8h30 da noite, e no domingo, às 6h30 da noite. Confira um trecho. Os objetos por si só nos dizem algo? Que importância tem a arqueologia para nos ajudar a compreender quem nós somos? Como é possível, através apenas de vestígios, né? Sejam os artefatos, sejam os materiais ósseos, como é possível fazer um estudo para chegar a uma representação do passado?
Nós estávamos habituados a entender a história, tanto é que se faz uma divisão, né, de pré-histórico e história a partir da escrita. Perfeito. E isso é um equívoco, porque, na verdade, o que a arqueologia trouxe foi um tipo de especialização de entender, estudar e compreender um outro documento, que é a materialidade. O que se entende como cultura material? É toda ação humana sobre determinados objetos, e essas ações humanas, elas representam conhecimentos, não só utilidades. O que caracteriza uma coleção arqueológica? Então, uma coleção arqueológica, do meu ponto de vista, né, nós trabalhamos na perspectiva de que o quê? Quando você está escavando um sítio arqueológico, toda a informação daquele local que é extraída e produzida sobre ele, né, porque ao mesmo tempo que você está extraindo esse livro que nunca mais vai poder ser lido, né, por outra pessoa, você tem que produzir sobre ele uma série de informações, que são imagens, documentação audiovisual, são desenhos, né, são relatos dos procedimentos adotados, são georreferências do local. Então, tudo isso vai compor a coleção de um sítio arqueológico. Como será que o estilo e as cores das roupas que usamos interferem na nossa personalidade e no nosso humor? A gente conta depois do intervalo, então fica aí com a gente.